grandes instrumentos de bom aproveitamento escolar, melhor ajustamento psicológico e menos risco de drogas, álcool, experiências sexuais precoces e suicídio. É brincadeira? Se você reúne a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, para uma refeição em família, olhe o resultado a longo prazo. Menos uso de droga, menos suicídio. E não existe isso para a família que faz refeições juntas. Que remédio mais simples, mas a gente não faz. Não tem tempo, não tem condição. Eu vou repetir isso aqui. Maior sucesso nos estudos, melhor ajustamento psicológico, menos risco de drogas, álcool, experiências sexuais precoces e suicídio. Vocês já observaram como o suicídio está na moda? Eu fiquei com muita pena da minha esposa, que ela tem lá o consultóriozinho dela de psicologia, e um dos clientes dela fugiu das sessões. E depois de alguns meses foi encontrado pendurado numa corda, suicidou-se. Queridos, é moda um negócio desse? Então, as nossas famílias estão debaixo de uma pressão terrível, muito forte. 87% das crianças entre 8 e 17 anos jogam videogames em casa. E os pais não têm controle disso. Outra coisa importante aqui, olha. A pesquisa diz sobre a assistência à televisão pelas crianças e pelo uso da mídia eletrônica. Olha aqui, é assustador. 43% com idade, as criancinhas de 0 a 2 anos, veem TV algumas horas cada dia. 26% tem um aparelho no quarto, só para ele. Muitas mídias novas têm como público-alvo bebês e crianças pequenas. Sabem, crianças com 6 anos de idade gastam em média 2 horas por dia vendo televisão. Muito da nova mídia tem como público-alvo bebês e crianças pequenas. Muitos têm um aparelho de videogame, de DVD, e no quarto, para verem sozinhos, fecham a porta e lá ficam. Depois, queridos, a gente não sabe o que foi que aconteceu com o nosso filho. Depois, a gente corre ao pastor, à liderança da igreja, pastor, me ajuda. Meu filho fez isso, fez aquilo. Meus queridos, hoje, isso aqui é assustador, olha. Hoje, em média, a criança assiste 7 horas de televisão por dia. No final do curso de primeiro grau, do curso médio, ela assistiu a mais de 8 mil assassinatos e 100 mil cenas de violência. O que a gente espera de um jovem depois de tudo isso? 8 mil assassinatos. Um garoto, uma menina, aí na sua faixa de 13, 14, 15 anos, já viu tudo isso na televisão. Então, 8 mil assassinatos e 100 mil cenas de violência. Em contrapartida, passa, em média, 5 minutos por dia com seu pai e 20 minutos por dia com sua mãe. A maior parte desse tempo comendo batata frita e a televisão ligada. É para a gente pensar, né, meus queridos? Volto a dizer, são estatísticas americanas, mas é bom a gente pensar
que o Brasil gosta de tudo que o americano faz e os maus exemplos são seguidos também. O que nós temos que fazer, meus irmãos, é ir na contramão da sociedade, é ir na contramão do mundo como cristãos, lutar contra essa maré de imoralidade e de tentações e proteger nossos filhos, na medida do possível. Sabem, o exemplo é nosso, ele fala muito alto. Hoje eu quero trazer a vocês a história de uma senhora, uma moça conhecida, mas recorrendo ao personagem bíblico do dia, eu peço por gentileza, abra a sua Bíblia, no livro do profeta Miqueias. Miqueias é um dos profetas chamados menores do Velho Testamento, capítulo 6. Vamos ler os versículos 3 e 4. Aqui está dizendo assim, encontraram? Miqueias capítulo 6, versos 3 e 4. Ó povo meu, que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam, ou Miriam. Aqui, meus queridos, aparecem os nomes dos 3 líderes que formaram a nação israelita, que tiraram Israel do cativeiro egípcio. E sabem de uma coisa? Aparece 3 irmãos, uma família, vocês estão vendo? E é interessante que 2 irmãos e uma irmã. E aqui o profeta, cerca de 600 anos antes de Cristo, numa época de machismo extremado, o nome de Miriam aparece no mesmo nível dos seus 2 famosos irmãos, Moisés, Arão e Miriam. E para acontecer isso nessa época, é porque essa moça era de alto gabarito. Senão não apareceria o nome dela aqui. Entenda isso. E aqui então os 3 irmãos, quer dizer, uma família, foram chamados para liderarem a libertação do povo de Deus e estabelecerem a nação. Uma missão tremenda. Miriam, meus queridos, foi uma estadista. Essa moça foi a primeira moça bíblica a ter uma carreira fora de casa. E da história também, talvez. Antes dela, a mulher tinha a sua realização, a sua complementação como esposa de algum homem importante, se possível, e mãe, e dona de casa. Tá certo? E aí não pensa que isso aí era um castigo, um fracasso. Não, a mulher estava realizada com isso. A tristeza da mulher hebreia daqueles tempos era não casar-se. E aí Deus tinha leis especiais e um cuidado, um zelo especial pelas viúvas. Quando uma senhora ficava viúva naquele tempo, sem programa de assistência social, não é? Sem um plano de aposentadoria, era um drama. Vocês lembram da história de Noemi e das suas noras? Então, a realização da mulher era ter filhos e ser casada. Agora, Miriam quebrou esse tabu. Pelo relato bíblico, ela nunca se casou.
embora exista uma tradição judaica de Miriam ter sido a esposa de Ur. Ur foi aquele rapaz que sustentou os braços de Moisés, vocês lembram? Numa batalha, enquanto os braços de Moisés estavam erguidos, Israel vencia, sob a liderança de Josué. Quando Moisés não aguentava mais, os braços caíam, Israel era derrotado, o inimigo prevalecia. Aí arranjaram 2 companheiros, um chamava-se Ur, segurou um braço de Moisés assim, e o Arão segurou o outro braço. E aí Israel venceu a luta. Esse Ur, diz a tradição judaica, foi marido de Miriam. Mas a Bíblia não fala nada. E eu acho que nós podemos considerar Miriam como a primeira solteira vocacionada. Eu quero dizer aos irmãos e irmãs que, embora Deus tenha dito que não é bom que o homem esteja só, nos dias de hoje não é pecado ser solteiro não, tá certo? Existem algumas moças prendadas, bonitas, que optam por não se casar. O que não pode é essa perversão dos dias de hoje. Miriam fundou uma nação, tá certo? Com seus irmãos. Foi a primeira mulher, volto a dizer, que teve uma carreira nobre fora de casa. Essas senhoras que começaram lá, por exemplo, na era moderna. Vou citar algumas. Indira Gandhi, na Índia. Não é? Golda Meir, em Israel. Eram mulheres fabulosas. Margaret Thatcher, lembram? Hoje a Theresa May. E essas mulheres têm uma vocação fora de casa. A pioneira de todas elas foi a Miriam, uma estadista, e era também uma profetisa, tá certo? Uma mulher extremamente talentosa. A primeira vez que ela aparece na Bíblia, antes disso, o nome Miriam tem uma raiz hebraica para diversos nomes. Miriam, Maria, Mariana, Mara, todos esses nomes vêm da mesma raiz que significa amargura. O termo significa, na nossa língua, amargura. Vocês se lembram que as águas de Mara, onde Israel passou, eram águas amargas, impróprias para bebida. E Moisés fez um milagre lá, e essas águas ficaram potáveis. Miriam significa amargura. A primeira vez que ela aparece, vocês se lembram? Foi naquele lance de seu irmãozinho num cesto. A mãe teceu, não podendo mais guardar Moisés, escondido em casa, eram escravos. Fez um cestinho, betumou, né? Tornou aquela cestinha impermeável, colocou o garotinho de 3 meses dentro e soltou no Nilo, no rio Nilo, cheio de jacaré, de crocodilos, e o Moisésinho lá. Vocês conhecem a história, a princesa chegou para os seus banhos rituais, viu aquele cestinho, abriu, aquela criancinha dentro chorando. A Miriam apareceu. A Miriam apareceu. Eu acho que se a Igreja Central de Niterói tivesse um encontro com o prefeito da cidade, ou o governador do Rio de Janeiro, não ia escolher uma garotinha de 12 anos. Ia arranjar uma comissão de gente distinta, bem vestida. Mas ali apareceu uma adolescente e falou a princesa com sabedoria. É claro que o Espírito de Deus estava por trás, mas agindo através de uma criança. Hoje seria uma desbravadora aí da igreja. E ela chegou à princesa, não falou nem mais nem de menos, falou com sabedoria, e eu posso trazer uma babá para essa criança. E foi buscar a mãe, e a coisa funcionou. Beleza, não foi?
Agora, meus irmãos, a segunda vez que a Miriam aparece, abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Eu estou passando rapidinho, que o cronômetro hoje está contra mim. Veja lá, Números capítulo 15, capítulo 15, versos 20 e 21. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Olhem para mim um minutinho. Atravessou o Mar Vermelho, um corredor miraculosamente foi aberto ao longo das águas, o povo passou. E os egípcios pereceram quando as águas voltaram ao seu curso normal. Lá do outro lado, o povo se reuniu impressionado. Como é que pode um milagre desse? E começaram a entoar cânticos de louvor. Os homens separados das mulheres do outro lado. Aqui, Moisés dirigia os homens. Desse lado, a Miriam dirigia as mulheres. Em louvor a Deus, leia comigo agora. 15, versos 20 e 21. Livro de Êxodo. Eu encontrei errado aqui, deixa eu corrigir aqui na minha Bíblia. Êxodo capítulo 15, versos 20 e 21. Está aqui. Diz assim, olha, o cântico de Moisés e o cântico de Miriam. Então Miriam a profetiza. Olha aí, mais uma função. Miriam a profetiza. Tem gente que implica com Ellen White porque é uma mulher profetiza. A Miriam já era. Há muitos e muitos séculos atrás. A profetisa irmã de Arão tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor porque sumamente se exaltou. E lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Uma senhora aqui com cerca de 90 anos. Uma profetisa, uma musicista, dirigindo o coral feminino daquela igreja. Num cântico extraordinário. Não é? Com vibração. Agora, irmãos, os anos passaram. E nós encontramos um lance triste na vida de Miriam e de seus irmãos. Lembram-se que era uma família, 3 irmãos dirigindo o povo de Deus. Números capítulo 12. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Números capítulo 12. A partir do versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara. Portanto, tinha tomado a mulher cuxita. Olhem para mim, por favor. A Miriam implicou com a cunhada. Vocês estão vendo como família é problemático desde lá de trás? A Miriam implicou com a cunhada porque ela era extremamente nacionalista, exclusivista. E a cuxita, ela achava que não era judia, não devia fazer parte do meu povo, da minha nação, quanto mais para ser esposa do meu irmão. Mas a cuxita aí, irmãos, era descendente de Abraão, sim, através de Ismael. Mas a Miriam achava que não, ela era morena, a Zípora, pele morena do sul da África, tá certo? E disseram, Arão e Miriam, no plural, olha lá. Arão e Miriam falaram. Os primeiros versículos, o verbo está no plural. Foram os 2 que falaram. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Pergunta. Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. O Senhor escutou isso. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vocês 3, saiam,
a tenda da congregação, e saíram eles 3. Agora, vamos ter uma conversa. Que história é essa que está acontecendo em família, entre os irmãos? Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Míriam, e eles saíram ambos. Quero conversar com vocês. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Conhecemos muito esse verso, né? Visões e sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e para ele não precisa visão, não precisa sonho. Eu converso direto. E de vista e não por figuras falo com ele, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha a pergunta de Deus. Irmãos, a gente tem que pensar nisso aqui, sabe? E os dois se revoltaram contra a liderança de Moisés. E a cunhada foi a via de ataque. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. A igreja estabelece os seus líderes. E eles devem ser respeitados e terem o nosso apoio. Por que vocês falaram sem temor contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Míriam o quê? Se tornou leprosa como a neve. E olhou Arão para Míriam, e eis que era leprosa. Os dois falaram, mas o juízo de Deus caiu só sobre a Míriam. O Arão não ficou leproso, não. Porque a Míriam era a instigadora. A Míriam sempre foi líder dos 3. Era a mais velha. Ela que salvou Moisés lá das águas. Ela que dirigia os irmãos. E aqui ela agitou essa rebelião. E o castigo caiu somente sobre ela. Aí eles desesperaram. Olharam para Míriam e a lepra, a doença, a praga por excelência naqueles tempos do Antigo Testamento. Aí, meus irmãos, verso 11, pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós esse pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. E o que Moisés fez? Olha, a gente que é pastor, né, Rafael? De vez em quando a gente precisa muito do controle e da bênção de Deus para não perder a paciência com alguns tipos de irmãos. Uma vez aqui, numa igreja, quando eu cheguei, o irmão não falava comigo, era um dos líderes lá do diaconato. E a primeira vez que ele se dirigiu a mim foi: o senhor é pastor, eu sou contra. Agora, se fosse eu, irmãos, eu ia ficar muito feliz, porque um irmão desse, que me contestou e que me criticou, ficou leproso, que beleza, fica aí, miserável. Hã? É Deus que está fazendo o juízo. Mas Moisés não era assim. Moisés era um homem virtuoso, né? E graças a Deus nunca aconteceu nada disso comigo, né? E aí o que Moisés fez, meus irmãos? Olha lá. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E parece que Deus estava mais irado do que Moisés, com todo respeito. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham.
Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Eu fico impressionado com a sabedoria de Deus. Depois de uma rebelião dessa, dirigida pela Miriam, qual foi o castigo que Deus deu para ela? Você vai ficar 1 semana lá, isolada, sem conversar com ninguém. Será que tem castigo mais duro para uma mulher ficar 7 dias calada? E puseram a Miriam isolada lá, não é? Você vai ficar quietinha, o povo parou, a viagem foi suspensa. Depois daquela semana, trouxeram a Miriam de volta e a marcha continuou. Eu preciso terminar a história aqui. Tanto quanto Moisés, Miriam não entrou na terra prometida. Ela morreu no deserto de Cades Barneia, no sul da Judéia. Foi sepultada lá. O povo chorou 30 dias. Que era uma mulher virtuosa, extraordinária, mas vacilou nesse momento. Não importa. Deus a perdoou, Deus a curou. Os irmãos foram misericordiosos, né? Tanto Arão que intercedeu, quanto Moisés também que o fez. Mas fica a lição para nós, meus queridos. Unidade na família, unidade na igreja é fundamental. Fundamental para nosso crescimento, para que as bênçãos de Deus caiam sem impedimento algum. Deus nos abençoe. Nos vemos amanhã, tá certo? E nós gostaríamos de reforçar que amanhã às 19h30 estaremos aqui novamente. Você é nosso convidado. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa, felizes por esse privilégio e pedimos, Senhor, a Tua companhia agora ao irmos para os nossos lares. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui veio. Abençoa cada família que essa igreja tem, que possam juntos formarem uma unidade, seguirem sempre unidos e assim representar bem a tua igreja e neste lugar. Guarda-nos, Senhor, sobre teus cuidados, traga-nos amanhã também, orienta-nos e dirige-nos também a nossos filhos e a todos os nossos familiares que representamos. Em nome de Jesus, nós te pedimos muito agradecidos. Amém.